Fala galera, Nerd Bully, eu tô aqui com o professor Renato Ferreira Machado, coordenador do programa de Teologia e Pedagogia aqui da Unisalles. Bom, e eu sei que você fala muito da relação de fé com super-heróis, né? Então como é que é isso? Como é que é relacionar essas duas coisas que aparentemente no senso comum elas estariam dissociadas, né? A primeira coisa é assim, quando a gente vai associar essas duas coisas, a gente não está necessariamente falando de uma confissão religiosa, não está necessariamente falando de uma tradição religiosa. A gente está falando dos elementos do fenômeno religioso que estão presentes nessas figuras que a gente reconhece como super-heróis. Então a gente pode partir do seguinte princípio: o super-herói ele é uma imagem do ser humano transcendentalizada, é o ser humano transcendente. Desde super-heróis com superpoderes, vamos pegar o Superman aí, que é o mais conhecido, até os super-heróis sem superpoderes, como o Batman, ele transcende o ser humano. E quando a gente vai para o campo da transcendência do ser humano, a gente já está no campo religioso, porque isso é o ser humano olhando para um horizonte que vai além daquilo que ele aparentemente pode fazer. Então, o ponto de partida é esse, né? O quanto que ali tem uma imagem do humano transcendente. E, bom, eu acho que isso vai bastante ao encontro do que o Morrison aposta, o Grant Morrison aposta muito nisso. Ele diz que o Superman, ele é um messias laico, né? Como é que você vê essa ideia? Bom, aí a própria história do Superman já fala nisso, né? Os criadores do Superman são judeus, né? Então eles colocam muita coisa do messianismo judaico. Aí, na época em que o Superman é feito, né, que é ali pré-Segunda Guerra Mundial, a gente já tem uma comunidade judaica perseguida na Europa, que migrou para os Estados Unidos. Então, aliás, Jack Kirby, Stan Lee, todos os caras são de origem judaica, né? E a gente tem ali no Superman esses elementos todos que estão ali por causa dessa questão de origem dos seus criadores, mas também por uma outra questão que é bem mais abrangente. A cultura ocidental, ela é encharcada de religiosidade judaico-cristã. Não tem muito como fugir disso. Certo. E aí entra um pouco o pesquisador que eu tenho lido para o meu doutorado, quer dizer, li no meu doutorado e continuo lendo agora nas minhas pesquisas atuais, que é Paul Tillich. Paul Tillich foi um teólogo alemão que ele foi capelão do exército alemão na Primeira Guerra Mundial. A experiência de guerra para ele levou ele a procurar as leituras do existencialismo, do Nietzsche, questionar a questão de Deus, e isso foi muito interessante. Ele tem todo um texto lá onde ele fala sobre a questão da morte de Deus, ele, um teólogo luterano alemão. E aí depois, quando ele vai aprimorando esses estudos, essa inquietação dele a partir do existencialismo, ele começa a se perguntar qual é o lugar, afinal, da religião dentro da cultura ocidental. E aí o lugar da religião que ele encontra não é exatamente dentro da tradição religiosa, lá também, mas ele encontra a religião como dimensão de profundidade da cultura. E aí ele vai dizer que nós respondemos a uma certa religiosidade judaico-cristã porque a nossa sociedade foi fundada em cima disso. Então, quando a gente se imagina numa idealização, vamos dizer assim, o que seria o melhor para a nossa sociedade, o que seria o melhor para o ser humano, a gente vai acabar buscando esses parâmetros lá na tradição judaico-cristã, mesmo sem reconhecer isso. Mesmo de maneira inconsciente. Mesmo de maneira inconsciente. Então, o Superman é um exemplo típico, ele é sim messiânico. Aliás, todo super-herói é messiânico. Porque ele assume uma missão maior do que ele se sacrifica nessa missão, ele traz redenção. A gente vai encontrar isso no Campbell também, no monomito do Campbell. Né? Talvez o monomito do Campbell olhe muito mais para o personagem individualmente. Se a gente olha teologicamente, nós vamos olhar esse personagem em relação a uma comunidade que vai se formar ao redor dele. O Superman tem uma comunidade ao redor dele, uma comunidade que reconhece ele e tal, que age com ele. O Batman tem uma comunidade ao redor dele. Então, essas similaridades podem nos ajudar a compreender o super-herói a partir desses elementos religiosos que estão lá no profundo da cultura ocidental. Então, um pouco por aí a análise que eu procuro fazer. Legal. Bom, eu não conheço esse autor, eu quero muito conhecer, imagino que o pessoal também queira. Que obra que você indicaria assim, isso aqui é uma excelente porta de entrada para esse autor? Duas obras essenciais dele, um se chama Dinâmica da Fé, é uma obra lá da década de 50, 57, se eu não me engano, onde ele está discutindo o que é fé, e aí o grande conceito dele, fé não é acreditar em alguma coisa, fé é abertura para um sentido último da vida. Essa é a grande questão. Aquilo que tu coloca como sentido último para a tua vida, aquilo é a tua fé. A tua religião é aquela, mesmo que tu confesse alguma religião tradicional e tal. E a outra obra se chama Teologia da Cultura,
onde ele vai desenvolver todas essas bases de uma coisa que ele chama de correlação. Tillich ele é conhecido como teólogo da fronteira, porque ele trabalha exatamente na fronteira entre religião e cultura. Então, quais são as correlações? E nessa questão de correlação, aí na teologia da cultura, tem 2 apontamentos importantes. O primeiro, quais são as forças religiosas que a gente consegue reconhecer dentro da cultura? Existem forças religiosas que movem a cultura, que, no nosso caso, estão embasadas no judaísmo e cristianismo. Mas se a gente pega um mangá, por exemplo, existem forças religiosas ali que não são do judaísmo e do cristianismo, que são do shintoísmo, que são às vezes do budismo, enfim, das religiões mais influentes lá no Oriente mais distante. Né? A segunda questão é que ele vai identificar a arte ocidental com a visão do protestantismo, que o protestantismo tem do ser humano. E aí entra o super-herói de cheio. Por quê? Qual é a visão protestante de ser humano que a gente tem na civilização ocidental? É do ser humano decaído pelo pecado que aguarda um resgate de um salvador. O Superman pode ser explicado por aí. O Batman está perdido nessa questão do pecado. O Justiceiro é exatamente isso, né? Ele está esmagado pela questão do mal. O pecado aqui não é simplesmente a minha culpa individual. É o mistério do mal que existe na humanidade, ou na criação, se a gente for usar uma linguagem mais teológica. O mal está aí. Então, este mal, ele me esmaga. Então, eu preciso transcender a realidade para poder enfrentar esse mal. E eu só transcendo a realidade com a ajuda de um salvador. Essa é a visão protestante luterana. Né? Então, o super-herói ele vai fazer esse papel. Ele, ao mesmo tempo, transcende, ele se mostra como salvador, mas ele também é esmagado por esse mal. Então, o Tillich vai desenvolver isso. Então, Dinâmica da Fé, Teologia da Cultura, são 2 obras dele essenciais para a gente entender toda essa questão. Legal. E eu sei que no teu doutorado você relacionou essas questões com House, né? Como é que foi isso? Pois é, cara. É um seriado que eu gostava bastante, né? Já estava assistindo, acompanhando antes de começar o doutorado em teologia. O House, primeiro, me encantou pela questão de ser como ele era, né? De ser aquele cara sarcástico, sem nada a perder, enfim, mas na verdade com tudo a perder, como a gente viu durante o seriado, né? Mas na medida em que foram aparecendo algumas pistas teológicas no seriado, isso começou a chamar a minha atenção. Desde coisas explícitas até coisas mais implícitas que estavam ali. E isso me levou a fazer um projeto, então, para a Teologia da Este, lá em São Leopoldo. Apresentei esse projeto, ele foi aprovado e eu fui desenvolvendo. O que eu desenvolvi com o House foi a questão do desencantamento, né? Então, eu chamei de teologia do desencantamento. Porque o House ele é o ser humano desencantado. Ele é o ser humano reduzido à sua dor e reagindo a essa dor com sarcasmo e ironia. E com isso, a visão que ele tem do outro é uma visão que desnuda o outro. Aquela história de todo mundo mente, né? Que ele dizia para o paciente sempre, não, mentira, né, e tal, não, tu tá me enrolando. O seriado todo é construído com base nessa premissa. Exatamente. Né? Então, isso aí, e aí de novo o Tillich, né? Porque o Tillich foi minha grande base para analisar o House, né? Esse ser humano decaído. O House é isso. O House é o ser humano pelo olhar de uma teologia protestante, luterana, vamos dizer assim, que é o ser humano que está esmagado pelo mal. O mal que nele está, de certa forma, simbolizado na perna dele, né? Que é a dor que ele sente, os anestésicos que ele toma, e aí ele reage com esse sarcasmo. Né? E nesse desencantamento, então, nesse olhar que desnuda o outro, de certa forma ele desencadeia uma dinâmica de redenção, porque a grande questão dele é passar por cima de tudo que é regra para salvar aquela vida. Mesmo que ele esmague a moral do outro cara lá, que é um paciente. Né? Sim. E, aliado a isso também, tudo aquilo que a gente via no seriado como referências religiosas muito bem embasadas. Né? A gente estava falando agora há pouco de Deus versus House, que é um dos episódios bem marcantes. Tem um da 5ª temporada, onde ele vai atender um sacerdote que viu Jesus na porta. Né? E é um sacerdote alcoólatra e tal. E a grande solução, porque ele parte do princípio de que o sacerdote teve uma alucinação e começa a tratar a alucinação. E ele só consegue tratar o cara e descobrir o que era quando ele admite que o Jesus que apareceu não era alucinação. Quando ele retira da lista de sintomas a alucinação, né? Ele resolve. Aí o Wilson pergunta, tu tá dizendo que ele viu Jesus? Não, tô só dizendo que não foi alucinação. O que aconteceu aqui? Eu não sei. É muito bom esse episódio. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho o foco da questão. Cara, o que você achou do final do House? Cara, na boa, eu acho que o House tinha que ter terminado na 5ª temporada, velho. Eu penso exatamente a mesma coisa. Eu acho que a 6ª temporada ela teve um episódio piloto excelente.
Aliás, a sexta temporada, o episódio piloto nos Estados Unidos, ele foi colocado no cinema, né? Ele estreou nos cinemas e tal, tem 2 horas de duração. Só aquela abertura com No Surprises do Radiohead já vale o episódio. Mas aquele episódio lá, ele é uma grande homenagem ao Estranho no Ninho, né? Ele tem várias referências a isso. Só que dali em diante a coisa vai lomba abaixo, né? Não tem... Só lá no finalzinho tem aquele episódio onde o House tem que resgatar aquela mulher que está lá debaixo dos escombros de um prédio que desabou. Aquilo lá é legal. E depois não tem graça. Então, para mim, tinha que ter terminado na 5ª temporada, né, com o House entrando lá na clínica para fazer tratamento, e aí deu, né, deixar em aberto o que aconteceu com o cara. Achei o final, assim, preguiçoso, na verdade. Né? O último episódio eu achei... ok, ele morreu, mas não morreu e tal. Daí você faz aquela grande homenagem para ele, mas, tipo, mas sabe, não é isso. O House não foi isso, né? Concordo plenamente. Foi meio decepcionante. Sim. Bom, eu já estava comentando agora, em breve, quando eu falei com o Gelson, né? Que é isso. Eu acho, da minha experiência, dos pesquisadores que os melhores são aqueles que são fãs, são aqueles que trazem a paixão para a academia. E o lema, né, dos quadrinhos é isso, é paixão e rigor. Né? A paixão vem antes, mas quem vai te dar rigor é a academia. Pelo menos é isso que a gente pensa. Né? Não necessariamente a academia, mas uma das vias de acesso ao rigor é a academia. E aí eu queria te fazer uma pergunta desses personagens, não precisa ser um super-herói, mas dessa gama de personagens da cultura pop e tal. Qual que você acha para você é o mais interessante? Qual que você se identifica mais e por quê? Cara, eu tenho várias fases. Assim, nesse momento, até pela expectativa, eu tô voltando ao Demolidor, cara. Eu acho o Demolidor uma obra fantástica, assim. Claro, estou me referindo muito aqui ao Demolidor do Frank Miller da década de 80, que foi quando eu comecei a tomar contato com o personagem. E eu me lembro que ali foi um marco para mim no sentido de ver como aquelas histórias estavam dialogando comigo na época que eu estava vivendo na adolescência. Não que eu achasse as outras histórias infantis, mas ali mudou. O Frank Miller mudou o tom da história, né? Então o Frank Miller tem toda essa... O Frank Miller não, o Demolidor, a partir do Frank Miller, ele tem toda essa questão católica, né? Que vai aparecendo ali. Tem todos os dilemas que ele vai vivendo com a Elektra, com o Mercenário. Me lembro muito bem daquele Super Aventuras Marvel, que ele está com um revólver, ele faz uma roleta russa com o Mercenário. Aquilo é uma história que, tipo, puxa, eu tinha 14 anos lendo aquilo. Eu digo, meu Deus, o que é isso aqui, né? Então, eu tenho ali no... Aliás, o Miller é um autor que eu gosto, sabe? Apesar de deslizes, né? Porque teve aquela coisa ali, depois na década de 90, todo mundo imitava o Miller, inclusive ele mesmo imitava ele, né? Sim. Então, ficou uma coisa meio... Mas o Cavaleiro das Trevas e tudo, eu gosto da abordagem, apesar de toda a polêmica fascista que tem no Cavaleiro das Trevas, mas tem coisas interessantes ali, né? Tem. Com essa questão do... que eu falo, olha, você pode gostar do Miller, apesar dele ser fascista, você pode não gostar do Miller, mas você não pode falar que o cara não é, né? Pô, tá ali, cara, né? Não, a estética do cara foi revolucionária, né? Então, Demolidor, assim, eu acho bastante legal. Eu gosto muito do Monstro do Pântano, do Alan Moore. Aquilo ali também, para mim, foi uma virada, né? Dentro da compreensão do que se podia fazer numa HQ de linha, né? Eu me lembro que eu acompanhei aquilo comprando mensalmente na banca. E tipo, puxa, o que vai acontecer agora, né? E, claro, naquela época eu mal sabia quem era o Alan Moore, né, cara? O Alan Moore eu fui descobrir quem era depois, né? Então, assim, eu me identifico muito mais com histórias do que com personagens em si. Eu não tenho tanto um personagem preferido, né? Mas essas histórias que me marcaram mais, assim, tipo... Esse Arco do Demolidor, o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen depois, né? Que todo mundo leu, mas eu sempre releio. O Reino do Amanhã, eu acho aquilo ali, assim... Uma obra-prima. Irretocável, exatamente. Então, para quem é da teologia, então tu pega uma obra que tem toda uma estrutura embasada no Apocalipse, né? Então ali tu começa a compreender como essa questão da correlação do Tillich está bem presente ali. Não é nada estranho basear aquilo no Apocalipse, não fica uma coisa forçada dentro da obra e faz todo sentido dentro de uma cultura ocidental que tem uma base cristã, né? Então, eu me identifico muito mais com esses arcos. Marvels é outro que eu adoro, assim, né? Acho, genial, né? Né? Então, essas questões aí que me movem mais do que um ou outro personagem. Eu mudo muito, assim, pra... Podia chover no molhado dizendo, eu gosto muito do Batman, mas quem é que não gosta do Batman? Tá certo. Cara, muito obrigado, valeu mesmo por essa entrevista.
Agradeço. Olha, cara, foi ótimo. Eu tô falando contigo, com o Maurício atrás da câmera ali. Vocês nunca fazem isso no blog. Ah, tem alguém atrás da câmera, Maurício. Quebrando a quarta parede. Quebrando a quarta, dando uma de Deadpool agora, né? Mas, cara, de novo, muito obrigado por terem vindo, passado praticamente semana aqui com a gente, aqui na Universidade de La Salle, aqui no Universos Paralelos. A contribuição de vocês foi inestimável para todo mundo, tanto nas palestras como com cada pessoa que vocês conversaram aqui. Todo mundo está levando um pouco de vocês e podem ter certeza que essa parceria vai bastante longe, se Deus quiser, nunca vai acabar. Cara, a gente agradece. Eu falei, para nós foi, não sei como... eu te afirmo, foi melhor para a gente, porque foi muito legal essa experiência que vocês fazem aqui, o evento Universos Paralelos. Cara, é muito legal e a gente só tem a agradecer por poder fazer parte disso. A gente agradece muito a oportunidade. Tamo junto, cara. Isso Beleza. aí.